igreja. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor. Abre a palavra do Senhor que está no livro de Jeremias, capítulo 1. E enquanto você abre, eu já quero deixar o meu agradecimento ao pastor, a essa igreja, que vocês são uma bênção, né? A Bíblia fala que o profeta não tem honra na sua própria casa, mas a igreja está de parabéns, né? Glória a Deus, aleluia. E quero agradecer a Deus também pela vida da minha amiga Denise. Nós fizemos o ensino médio, estudamos juntas lá em Itanhaém, e eu estou muito feliz com a vida dela. Ela também é um instrumento de Deus. Deus usa a vida dela para evangelizar mulheres que se sentem improváveis no meio da rua, e que o Senhor continue te usando cada vez mais. Sem demora, vamos para a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, está escrito: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. 11, versículo 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Tem uma versão que eu estava estudando que o Senhor falou muito ao meu coração, que diz assim: tu viste bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumprir completamente. Vamos repetir juntamente comigo? Viste bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. Amém? Você que se sente à vontade, aplauda o nome do Senhor com alegria, porque Ele está aqui neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que o Senhor está falando para nós: eu irei apressar a minha palavra. É a palavra do Senhor que vai se apressar e vai cumprir na sua vida. Não é a palavra do homem, não é o decreto do homem, mas é o de Deus. Amém? O Senhor falou com Jeremias que antes que o Senhor formasse ele no ventre, o Senhor o conheceu. Então, a primeira vez que o Senhor visitou Jeremias, ele ainda nem era um óvulo fecundado. Porque olha o Senhor falando: antes que eu te formasse no ventre. E a formação do bebê acontece no ventre. É no ventre que a criação do Senhor começa a adquirir forma, começa a adquirir crescimento, desenvolvimento. Mas antes do ventre, o Senhor já tinha visitado Jeremias. Quando ele era apenas uma substância informe, o Senhor visitou Jeremias. Salmos 139, verso 16, está escrito na palavra do Senhor: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Os olhos do Senhor te viram a substância ainda informe. O Senhor te conhece antes do ventre. O Senhor te conhece bem antes do útero. Quando você ainda era uma substância informe, Ele te visitou e Ele te escolheu. Ele te aprovou para a vida. É interessante que a gente não tinha nada para ofertar para Ele. A gente não tinha nada para entregar para Ele. E ainda assim, os olhos dele nos viram e nos aprovou para a vida. Aleluia. Então, a primeira vez que o Senhor visitou Jeremias, ele ainda nem era um óvulo fecundado. Ele era apenas uma substância informe. E a segunda vez que o Senhor visitou Jeremias, ele já estava no ventre, pronto, crescido, prontinho para nascer. Só que antes dele nascer, aí o Senhor o santificou no ventre. Antes dele sair, o Senhor o santificou no ventre como o profeta das nações.
Você entende que ainda que eu e você sejamos escolhidos pelo Senhor, bem antes do ventre, bem antes do útero, quando nós éramos ainda uma substância informe, o Senhor nos escolheu. Mas a grandeza daquilo que Ele preparou para nós, a promessa que Ele liberou sobre as nossas vidas, só vai acontecer plenamente em nós quando nós já estivermos prontos no ventre. Quando nós já estivermos crescidos no ventre, quando nós já estivermos desenvolvidos no ventre, pronto para sair do ventre. E quando nós falamos de ventre, nós falamos do secreto, nós falamos do anonimato. Então, a promessa que o Senhor um dia te liberou, só vai se cumprir plenamente na minha e na sua vida, depois de muito quebrantamento no ventre, depois de muita rendição, depois de muito arrependimento, depois de muita renúncia. Você consegue entender isso, essa palavra? O Senhor, Ele não te criou primeiro, Ele não te formou primeiro e depois que você nasceu, Ele ficou pensando em um projeto para você. Não foi assim que o Senhor fez. O Senhor já tinha um plano de vida para você quando Ele te criou. O Senhor já tinha um propósito, já tinha uma promessa e Ele te criou, te formou para essa promessa que Ele te fez. Primeiro veio a promessa e depois você nasceu debaixo dela. Aí eu estava estudando essa palavra e o Espírito Santo falou no meu coração: filha, lembra quando você estudou sobre Zacarias, sobre Isabel? Velhos, e Isabel estéril, não podia gerar. Aí o anjo do Senhor apareceu para Zacarias e disse assim: você terá, a sua esposa vai dar à luz um menino. O nome vai ser João, vai ser grande diante dos homens e vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Então, bem antes de João Batista nascer, quando ele ainda era uma substância informe, o Senhor já tinha revelado qual era o propósito de vida dele. E o Senhor já tinha revelado qual era o propósito da sua vida, o que Ele tinha para fazer na sua vida, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ter o conhecimento que você tem hoje, antes mesmo de você ter a maturidade que você tem hoje, porque isso é mistério de Deus. Então João Batista, desde o ventre de sua mãe, era cheio do Espírito Santo, uma substância informe sendo formado pelo Espírito Santo, uma substância informe adquirindo forma pelo Espírito Santo, crescendo cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que a terra era sem forma e vazia. A terra era informe, mas já havia o mover do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus já se movia sobre a face das águas. A terra não tinha beleza, não tinha formosura, mas já havia o mover do Espírito Santo de Deus. E o Senhor falou ao meu coração: filha, o começo de tudo não tem admiração, o começo de tudo não tem beleza, o começo de tudo não tem formosura, mas ainda que você se sinta como uma substância informe, mesmo sendo informe, você já precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Informe, mas crescendo pelo Espírito Santo de Deus, informe, mas adquirindo forma pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa se você se vê como uma pessoa informe, uma pessoa, sabe, toda deformada, quem sabe por conta das lutas, por conta dos problemas, uma pessoa quebrada, uma pessoa amassada, uma pessoa grosseirona, cheia de falhas e imperfeita. Isso não importa, desde que você tenha uma vida no secreto com o Senhor, uma vida de quebrantamento, uma vida de renúncias, uma vida de arrependimento. É por isso que está doendo. Porque o Senhor está te moldando nesse ventre. É por isso que está doendo, porque o Senhor está te formando nesse ventre. Ele está te dando crescimento nesse ventre, te preparando, aleluia, para que você possa viver completamente a palavra que um dia Ele liberou sobre a sua vida.
Aleluia. Aí o Senhor disse: Jeremias, eu te chamei para ser profeta das nações. Jeremias vinha de uma família sacerdotal e ele nunca deixou de ser sacerdote. Mas o Senhor estava revelando para ele que tinha coisas maiores. Aí ele disse assim: Senhor Jeová, eis que não sei falar porque eu sou uma criança. E eu fui estudar essa palavra, estudei bastante porque eu queria saber qual era a idade certa que ele tinha. Mas alguns historiadores dizem que ele tinha entre 14 e 15 anos quando o Senhor falou com ele. Mas tem outros que dizem que ele tinha 17 anos. Eu não sei qual era a idade certa, não se sabe. Mas é verdade que ele era uma pessoa, uma criança ou um adolescente, alguém que tinha uma idade prematura para tamanha responsabilidade. O Senhor estava falando com uma criança. O Senhor estava falando com um adolescente. Olha só, uma criança ouvindo a voz de Deus. 14, 15 anos é criança. A Rafa tem 16 anos, para mim é criança. Então imagina, 14, 15 anos, 17 anos. Uma criança, um adolescente sendo vocacionado pelo Senhor antes de estar pronto. Antes de ter maturidade e recebendo também do Senhor, naquele mesmo dia, autoridade sobre nações e sobre reinos. Autoridade para destruir, autoridade para machucar, mas autoridade também para sarar. Porque no versículo 10 o Senhor disse para Jeremias: olha, ponho-te neste dia sobre as nações. Estudando essa palavra, o Senhor me trouxe à memória, quando eu tinha mais ou menos a idade do Miguelzinho, eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor. E é tão marcante que hoje eu tenho mais de 30 anos e eu lembro como se fosse hoje. E realmente, eu era uma criança, eu não tinha maturidade, uma pessoa improvável quando o Senhor me visitou. Aí o Senhor fala assim comigo e com você nessa palavra: filha, você se vê como uma substância informe. Você se vê como improvável. Mas eu ainda falo com você. Todo amassado, quebrado, cheio de falhas, imperfeito. Mas eu ainda me relaciono com você. E tem gente que entrou aqui nessa noite que se sente como uma criança. Você fala assim: Senhor, eu não adquiri a maturidade que já era para eu ter adquirido. Aí o Senhor fala para mim e para você: mas filha, ainda assim eu te amo e continuo te moldando. Aleluia. O Senhor não vai deixar de investir na minha e na sua vida. Aleluia. Aí Jeremias falou: Senhor, eis que não sei falar. E você ouve o chamado de Deus? Quantas vezes eu renunciei a uma oportunidade, né, pastor? Muitas. Quantas vezes a gente diz não para o Senhor? Quantas vezes a gente diz: não, Senhor, eu não sei falar. Aí o Senhor fala: filha, prega para mim, eu não vou pregar. Filha, canta para mim, eu não vou cantar. Filha, me clama a mim, eu vou te responder. E a gente não clama e não tem resposta do Senhor. Mas a gente diz não para o Senhor, sabe por quê? Porque a gente quer entregar para Ele aquilo que a gente ainda não tem. A gente quer usar recursos que o Senhor ainda não liberou sobre as nossas vidas. A gente quer batalhar com armas que nós ainda não adquirimos. Então a gente diz para o Senhor: eu não sei falar, eu não sei pregar. Sabe por quê? Porque está cheio de referência aí de grandes pregadores. Aí a gente sobe neste altar e a gente quer pregar como gente grande. A gente quer cantar como gente grande. Aí a gente diz não para o Senhor. Não, Senhor, porque eu não sei fazer. Não, Senhor, porque eu não sei falar. Aí o Senhor fala para mim e para você nessa noite: mas como assim? Você não quer me servir com aquilo que eu já te liberei e você quer me servir com aquilo que eu ainda não liberei sobre a sua vida? A gente fala: Senhor, nós queremos as nações. Senhor, eu quero as nações, mas você não usa a autoridade que o Senhor te deu, nem para exortar seus filhos. Eu vou precisar de um pouquinho de água. Licença, igreja. Aleluia.
Aleluia. Senhor, eu quero as nações, mas a gente é incapaz de exortar os nossos filhos. Senhor, eu quero as nações, mas nós somos incapazes de subir aqui neste altar e recitar um salmo. Mas use os recursos que o Senhor te deu, use as armas que Ele te deu. Aleluia. A palavra do Senhor fala: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí o Senhor falou para mim: filha, tem que ter muita humildade para me servir no pouco. Tem que ter muita humildade para montar a mesa, preparar a mesa e servir a minha noiva com o pouco que você tem. Tem que ter muita humildade para subir aqui no altar e falar aquilo que Deus manda. Mas nós temos que usar os recursos que o Senhor já nos deu. Nós temos que usar as armas que o Senhor já nos liberou. Então não diga para o Senhor: eu não sei falar, eu não sei fazer. Porque Ele disse para Jeremias: eu coloco as minhas palavras na sua boca. Aleluia. A palavra do Senhor fala sobre Davi. Quando ele foi enfrentar o incircunciso filisteu, Golias, ele rejeitou as armaduras do rei Saul. Ele rejeitou as armas do rei Saul e ele venceu aquele gigante. Porque as armas que o Senhor nos dá, elas são mais eficazes. Você não precisa ter inveja da arma do seu irmão. E você só vai descobrir isso quando você começar a usar as armas que o Senhor te deu. Aí o Senhor fala para mim e para você: filha, chega de duvidar da eficácia daquilo que eu já te liberei. Chega de duvidar da palavra do Senhor. Chega de duvidar da capacitação e do potencial do Senhor em te levantar. Aleluia. Porque quando nós falamos para o Senhor: eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei pregar, nós estamos falando para o Senhor que nós duvidamos do potencial dEle e da capacidade dEle sobre nós. Que nós duvidamos que a palavra dEle vai se cumprir. Que nós duvidamos que Ele vai nos capacitar. Em Isaías 55:11 está escrito que a palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia. E o Senhor falou para mim: filha, a palavra que sai da minha boca não volta vazia, porque ela trabalha, prospera para cumprir completamente a minha palavra. Então eu não sei qual é a promessa que o Senhor te fez, qual é a promessa que Ele fez à tua família, aos teus filhos, ao teu casamento, mas eu sei que a promessa que o Senhor te liberou já está trabalhando, prosperando para cumprir completamente. Aleluia. Jeremias disse: eu não sei falar. Aí, estudando a palavra do Senhor, eu descobri que Jeremias tinha um coração quebrantado. Então Deus não estava nem aí se ele sabia falar ou não. Aleluias. Porque ter um coração quebrantado já é o suficiente para ser vocacionado pelo Senhor. Um coração quebrantado e um coração contrito não passa desapercebido pelo Senhor. Então não diga: eu não sei falar. Não diga para o Senhor: eu não sei fazer. Porque Ele te escolheu não porque você sabe falar. Ele te escolheu não porque você sabe fazer. Mas Ele te escolheu porque você sabe se quebrantar. Ele te escolheu porque você sabe se humilhar. Ele te escolheu porque você sabe se render e reconhecer que tem falhas, que é grosseirão, que é pecadora. Aleluia. E o Espírito Santo falou para mim: filha, não adianta nada buscar a eloquência e ter um coração soberbo. Não adianta nada querer crescer só no conhecimento e não ter quebrantamento no secreto. Aleluia, porque a letra mata e é o Espírito que vivifica. Aí o Senhor falou para mim que é por isso que Ele chama os pequenos. É por isso que Ele chama aqueles que se sentem improváveis, que não veem capacidade e potencial em si mesmo. Porque os pequenos se quebrantam, os pequenos reconhecem que são falhos, os pequenos se humilham, mas os grandes não. E o Evangelho é quebrantamento. Aleluia. O Evangelho é humilhação.
E o Senhor nos chama essa noite para um quebrantamento real, um quebrantamento não fingido, um quebrantamento verdadeiro, um arrependimento verdadeiro. Aleluia! No versículo 10, o Senhor então falou para Jeremias que estava dando autoridade para ele sobre nações e reinos, para arrancar, machucar, exortar, ferir, mas também para plantar. E o Senhor falou comigo, filha, nesse versículo, vai ter dias em que você vai querer usar a autoridade que eu te dei para abençoar, para semear, mas eu vou te mandar arrancar. Vai ter dias que você vai ter que usar, você vai querer curar, vai ter dias que você vai querer sarar feridas, mas eu vou te mandar ferir mais. Vai ter dias em que o Senhor vai nos usar como instrumentos de destruição e ninguém vai querer a nossa amizade, ninguém vai nos admirar, ninguém vai nos querer por perto. Vai ter dias em que nós vamos querer profetizar vida, querer profetizar união, nascimento, mas Ele vai nos ordenar a pregar o juízo, Ele vai nos ordenar a repreender governos, nações, confrontar gente grande. Vai ter dias em que você vai ter que usar a autoridade que Deus te deu para machucar, para bater, para corrigir, para ferir, só depois que o coração de pedra se quebrar, só depois que houver um verdadeiro arrependimento, é que o Senhor vai te deixar amar, é que o Senhor vai te deixar sarar, é que o Senhor vai te deixar cuidar. Então você que é usado pelo Senhor para exortar, você que é usado pelo Espírito Santo de Deus para ferir, para corrigir, para machucar, não despreze quem Deus usa para amar. Não despreze quem Deus usa para curar, né? Quem prega exortação, não despreze quem prega a cura, aleluia, porque tanto quem é usado pelo Senhor para ferir, como quem é usado pelo Senhor para sarar, ambos são apenas instrumentos nas mãos do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que são as mãos dele que ferem, são as mãos dele que machucam, aleluia, são as mãos dele que abrem feridas, mas também são as mãos dele que curam, são as mãos dele que saram. Jeremias pregava o que Deus mandava e ele foi odiado por isso. Quem é usado pelo Senhor para exortar, geralmente não vai ser querido, não vai ser amado mesmo. E ele pregou aproximadamente 40 anos contra a imoralidade e a idolatria, porque o povo tinha um coração duro. Aí fingia ter se arrependido, achando que Deus era bobo. Então, enquanto não houvesse um verdadeiro arrependimento, era constante as mensagens de destruições, de pestilência, de fome. E por conta de sua mensagem de peste, de pestilência, de espada e fome, o profeta das nações foi ridicularizado. Ele foi perseguido, ameaçado de morte, lançaram ele em uma cova. Lançaram Jeremias em um calabouço, e essa cova, esse poço, esse calabouço não tinha água. E Jeremias ficou literalmente preso no fundo do poço. Está em Jeremias 38:6. Jeremias ficou literalmente atolado no fundo do poço, literalmente preso no fundo do poço. E esse poço, eu enxergo esse poço como fosse uma sepultura que o engoliu antes do tempo. Era como uma sepultura que o engoliu antes da hora. Mas a palavra do Senhor fala sobre Ebed-Meleque, que era um eunuco oficial do rei, que quando soube o que fizeram com Jeremias, ele depressa entrou na presença do rei para defender. Aí o rei falou assim, já que veio defender, agora vai lá resgatar, né? Aí o rei liberou 30 homens do palácio para eunuco e tirar Jeremias, o profeta, do calabouço antes que ele morresse. Erga suas mãos no nome de Jesus. Na autoridade que é no nome do Senhor, eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Que o Senhor está levantando um eunuco para te resgatar da lama.
O Senhor está levantando um eunuco que vai te tirar do fundo do poço. Um eunuco para te defender. Um eunuco que vai reconhecer a autoridade de Deus que você carrega. Porque você foi jogado no fundo do poço, não porque você é um improvável, um informe, qualquer um. Você foi jogado no fundo do poço porque você é profeta do Senhor. Profeta que prega contra o pecado. Profeta que exorta, geralmente são jogados no fundo do poço. Mas no nome do Senhor, hoje os céus estão se movendo em seu favor para te defender e te resgatar da lama, mas a palavra do Senhor vai continuar se cumprindo na sua vida. A palavra do Senhor vai continuar prosperando na sua vida. Aleluia. Versículo 11, o Senhor mostrou para Jeremias uma vara seca. Aleluia. O Senhor mostrou para Jeremias uma vara de amendoeira. O Senhor não mostrou a árvore e o Senhor não mostrou o fruto. O Senhor mostrou a vara seca. Jeremias foi usado com muita autoridade pelo Senhor para exortar, para machucar. E o Espírito Santo falou para mim que o Senhor usou ele como uma vara seca. É por isso que ele chorava muito. É por isso que ele lamentava muito. Porque ele sentia na pele a dor de sua mensagem. Então o Senhor mostrou para Jeremias uma vara de amendoeira. Aleluia. E a amendoeira, ela é a primeira árvore que nasce antes da primavera começar. E a raiz da palavra hebraica significa apressar-se. Aleluia. Jeremias foi preordenado pelo Senhor para ser profeta pelas nações. O Senhor o vocacionou antes dele ser um adulto. Antes dele ser um homem pronto, preparado, assim como a amendoeira é a primeira árvore que brota antes da primavera começar. O Senhor chamou Jeremias antes do tempo. O Senhor deu autoridade para Jeremias antes do tempo do homem. Porque o homem espera estar pronto. O homem espera estar preparado para investir. Ou senão o homem vai escolher quem ele vê que tem potencial para crescer, quem ele vê que tem capacidade para crescer. Mas o Senhor escolhe os informes porque é Ele que dá forma. O Senhor escolhe os meninos para dar crescimento. Ele escolhe aqueles que não têm capacidade, Ele dá capacidade. Ele escolhe aqueles que não têm potencial, Ele dá potencial. E você que se sente assim, porque quem sabe as pessoas te tratam assim como improvável, como alguém que ainda não tem maturidade, não tem discernimento. As pessoas não veem potencial em você, não veem capacidade em você, mas a palavra do Senhor nos revela que você tem discernimento espiritual, mesmo aos olhos do homem sendo improvável, mas o Senhor sabe que você sabe discernir quando vem dele e quando não vem, quando é a voz de Deus e quando não é. Assim como Jeremias soube discernir que aquela vara era uma vara de amendoeira. Então o Senhor disse para Jeremias: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Viste bem, porque eu irei apressar a minha palavra para cumpri-la completamente. E eu quero profetizar na minha e na sua vida, aleluia, essa palavra que o Senhor está acelerando a palavra dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que eu e você viva completamente a promessa. Olha, sinceramente, às vezes eu olho e vejo crente achando que nosso Deus ele é limitado, né, pastor? Eu nunca vi isso, achar que Deus não pode interferir no tempo. Quem disse que Deus não interfere no tempo? O nosso Deus, ele não trabalha apenas no limite da sua criação. Ele não é apenas um Deus imanente. Ele também é um Deus transcendente. Ele é o Deus que age fora desse mundo. E ele é o Deus que interfere no tempo, sim. Ele interfere parando e ele também interfere acelerando, porque o tempo é dele. O homem acha que não, mas o tempo é do Senhor. Então vamos para a palavra do Senhor. Lá em Josué, capítulo 10, versículo 13, está escrito que o sol se deteve no meio do céu e a lua parou. Olha só, o sol se deteve no meio do céu. Ou seja,
o sol parou no céu em resposta à oração de Josué. Em Isaías 38, o Senhor acrescentou mais 15 anos, não foi, igreja, sobre a vida do rei Ezequias. Amém? Vamos continuar prestando atenção na palavra, no nome de Jesus, que caia por terra toda distração. Então, o Senhor acrescentou mais 15 anos sobre a vida do rei Ezequias. Isaías 38:8 está escrito que para cumprir a palavra dele, para acrescentar 15 anos ao rei, a palavra do Senhor fala que a sombra do sol retrocedeu 10 graus. Ou seja, isso significa que Deus inverteu os sentidos de rotação, fazendo o planeta inteiro recuar 10 graus somente para cumprir a sua palavra. Então, o nosso Deus, ele interfere no tempo, sim. Se alguém disser para você que não, você repreende. Ele interfere, parando o sol, parando o tempo, parando processos, mas também acelerando processos, acelerando o tempo. Pode deixar em Mateus 24 e 22. Os dias são curtos e o Senhor vai encurtar mais ainda. Os dias já estão passando rápido e vão acelerar mais ainda para cumprir plenamente a sua palavra, porque a maior promessa que nós esperamos é a volta de Jesus Cristo. E se o Senhor não acelerar o tempo, a igreja não vai conseguir vencer a opressão do mundo. Se o Senhor não acelerar mais ainda, a igreja não vai conseguir vencer a ruindade do mundo. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a minha e a sua vida, que hoje o Senhor está interferindo na minha e na sua história. Aleluia, aleluia. Tem gente te oprimindo demais para você não crescer. Tem gente dificultando, querendo destruir estradas para você não passar, para você não sair do lugar. Tem gente querendo te calar, mas hoje o Senhor te dá um empurrão. Mas esse empurrão não é para te derrubar, não. É para você sair do lugar no nome de Jesus. O Senhor está te dando um empurrão e você vai voltar a crescer. Mas você vai crescer numa velocidade, com ânimo, com alegria, com vigor. As pessoas vão olhar para você, sabe? E vão falar, e não vão te reconhecer. Vão falar assim, mas peraí, o que aconteceu com você? Como assim você conseguiu vencer esse luto tão rápido? Como assim você conseguiu vencer essa depressão tão rápido? Como você conseguiu sair desse fundo do poço? Se você estava atolado sozinho, não tinha ninguém. Aleluia! Como você conseguiu crescer, desenvolver tão rápido? Aí você vai dizer, é a palavra do Senhor se cumprindo completamente na minha vida. Porque eu estava assim, atolada no fundo do poço, mas o Senhor me liberou uma palavra que me resgatou do fundo do poço. As mãos do Senhor me tiraram do fundo do poço. As mãos do Senhor me levantaram, me deram ânimo e vigor, e Ele firmou os meus passos. Irei apressar a minha palavra para cumprir plenamente. O Senhor vai te dar impulso, vai te dar velocidade. Chega de se lamentar, chega de se arrastar no nome de Jesus Cristo, porque a palavra dele vai se cumprir plenamente na sua vida. Você que entrou aqui e está passando por alguma enfermidade, no nome de Jesus, eu quero profetizar que o Senhor está apressando o processo da sua cura para cumprir plenamente a palavra dele em você. Aleluia. O Senhor vai apressar para cumprir a promessa que Ele te fez sobre o seu casamento, sobre a sua família, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. O Senhor mostrou para Jeremias uma vara de amendoeira, revelando a Jeremias que ele iria apressar o cumprimento da sua palavra. E essa palavra é a revelação do Senhor para mim e para a sua vida, que Ele vai apressar, mas nós vamos viver tudo aquilo que Ele disse que nós vamos viver. Aleluia, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele disse que nós vamos desfrutar. A palavra do Senhor vai se cumprir completamente na minha e na sua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia. O homem pode estar dificultando, mas eu vou facilitar para cumprir completamente a minha palavra. Aleluia.